Hey there, how are you? E aí, pessoal, tudo bem? Em algum vídeo, em algum momento, eu publiquei sobre o there is e o there are, certo? Eles vão significar o verbo ter no sentido de existir, certo? A gente fez uma comparação entre there is, there are e o verbo have. Então, a gente viu que there is, there are significa ter no sentido de existir. Beleza? E is a gente usa quando tem apenas uma coisa e are quando tem duas ou mais coisas, objetos, etc. Aqui a gente vai ver como que a gente vai usar na afirmativa, tá? Então, normalmente o there is, there are, ele aparece quando a gente está estudando, ensinando aquela parte de cidade, vocabulário de cidade, direção, etc. Então, vale a pena aplicar ensinar dessa maneira porque fica um pouco mais claro. Por exemplo, there is a restaurant on my street. Yeah? There is a restaurant on my street. Então aqui a gente vai ver como que a gente vai usar mais essa estrutura, there is, there are, ok? Na forma afirmativa. Se não ficar muito longo o vídeo, eu coloco também aqui a forma negativa, tá? Então a gente vai ver como usar e alguns exercícios também no final, beleza? Então, lembrando, there is, there are, there is a restaurant, existe um restaurante. Beleza. A gente pode falar aqui, there is a new mall. Tem um novo shopping. Existe um novo shopping? There is there is what? There is a big park. Olha lá. Beleza. Então, there is a restaurant, there is a new mall, there is a big park. Então, aqui tem um restaurante, tem um novo shopping, tem um parque grande na cidade, por exemplo. A gente está falando no sentido de existir, existência. No seu bairro, na sua cidade, etc. Beleza? Só que o is a gente vai usar com palavras no singular. Então, só tem um restaurante, só tem um shopping, só tem um parque. Então, todas as frases estão no singular. Ok? Agora, para a gente colocar no plural, não é tão difícil. A gente só vai ver aqui o verbo to be. E a gente vai colocar o plural do verbo to be. There are restaurants. There are new malls. There are big parks. Tem grandes parques em São Paulo. There are big parks in São Paulo. There are new malls. New malls in my city. There are restaurants on that street. Então, bem tranquilo. A gente só precisa prestar atenção na coisa, no objeto. Está no plural. Aqui o verbo to be também está no plural. Mas se for só um, a gente coloca o is. Então, there is a restaurant, por exemplo. Aqui, a gente está usando... É uma estrutura que a gente vai usar o verbo to be, certo? E lembra, um dos primeiros vídeos que a gente fez aqui no canal é sobre o verbo to be, porque é super importante. A gente vai ver muitas vezes em muitas estruturas, e aqui é uma delas. A gente vai usar o verbo to be, lembrando, na afirmativa, na negativa e na pergunta, na question. Então, por exemplo, voltando lá, vamos voltar. Eu vou colocar aqui, vamos ver. Vou apagar isso aqui no meio. Vamos fazer negativo, tá? Singular. Então, there is a restaurant, there is a big park.
Então aqui a gente sabe que tá na afirmativa, tem um restaurante, tem um parque grande, um parque gigante. Beleza. Como que a gente forma a negativa dessa estrutura? A gente vai ver o verbo to be. A gente sabe que o verbo to be tem a possibilidade de criar negativa. Então, qual que é a negativa do verbo is? Isn't. Ai, meu Deus. Ixi, esperou. Não tem um restaurante. There isn't a restaurant. Yes? There isn't a restaurant. Plural aqui. Vou fazer o plural. There are big parks. Tem muitos, tem parques grandes, certo? Qual que é a negativa do verbo to be no are, no plural? There aren't big parks. Então, por exemplo, a gente está falando sobre coisas que não tem na cidade. Ah, não tem um shopping legal, não tem um shopping bacana, né? Não tem um restaurante italiano, não tem um bom restaurante japonês. Então a gente usa a mesma estrutura, só que na negativa. Presta atenção na negativa do verbo to be, ok? E daí coloca o not, né? There aren't big parks. There isn't a restaurant. Beleza? Então, não é difícil. Só para não ficar tão longo o vídeo, no próximo a gente vai fazer a pergunta, a forma interrogativa, né? Como a gente vai fazer perguntas com essa estrutura de there is, there are. Beleza? Então, só para lembrar, there is, there are significa ter, no sentido de existir. Existe algo, tem algo. Beleza? Prestando atenção no verbo to be, que ele é importantíssimo no inglês. A gente vai ver em várias estruturas. E quando a gente vê o verbo to be, pense na hora. Eu consigo fazer a negativa, eu consigo fazer a interrogativa. Mesma coisa aqui. There isn't a restaurant, there aren't big parks. Beleza? Então pratiquem e já vejam o próximo vídeo também, que vai ser com perguntas, na forma interrogativa. Alright? See you guys. Bye bye. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, ok? And get on board. Bye bye. See ya.